Olá pessoal, tudo bem? Que saudades de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu com certeza estou me cuidando da minha família, sem ir para fora, né? Ficando dentro de casa, aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Então assim, eu preparei esse vídeo para o pessoal de sexta-feira. Claro que o pessoal de segunda também pode assistir. E por que eu estou falando pessoal de sexta-feira? Porque foi justamente nesse dia que a gente teve maior número de feriados e eu não consegui adiantar com a matéria. O pessoal de segunda já está bem um pouquinho à frente, eles já conseguiram, né? Os alunos já conseguiram fazer 3 listas também sobre a lei de Coulomb e o pessoal de sexta ainda não. Então, para facilitar a vida de vocês, né, em vez de colocar só um resumo, eu resolvi fazer uma aula bem pequenininha, né, porque normalmente essa aula aqui duraria aí uns 50 minutos, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar lá um recadinho para mim, que eu respondo para vocês à medida do possível. E também eu preparei de uma maneira mais organizada um resumo com essa matéria, com todos os detalhes que eu vou falar aqui um pouquinho rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou mandar o resumo também, tá bom? Para facilitar, ok? Então vamos lá. Lei de Coulomb. Coulomb a gente já conhece, né? Porque eu já falei um pouquinho de Coulomb para vocês quando a gente trabalhou carga elétrica. Tanto que eu falei que a unidade de medida no Sistema Internacional de Carga Elétrica é Coulomb e o símbolo é C. Então isso a gente já tinha estudado. Então o que Coulomb na verdade descobriu? Que a gente também já tinha estudado. Que quando você tem uma carga, como exemplo a gente vai ter esse piloto aqui, uma carga positiva ao lado de uma carga negativa, vou usar cores diferentes, né, para a gente perceber que realmente tem uma diferença entre eles, no caso o sinal. Quando a gente tem lá um positivo com um negativo, o que vai acontecer entre essas cargas? Eu suponho que vocês estejam pensando que elas vão se atrair, e foi isso que a gente estudou. Okay? Então, cargas opostas obrigatoriamente se atraem. Entretanto, quando eu tenho duas cargas de mesmos sinais, ou seja, duas azuis, né? Já que eu representei o azul como sendo positivo, então essa aqui também vai ser positiva, ok? Se a gente tiver duas cargas positivas, o que vai acontecer entre elas? Força de repulsão. Isso a gente também falou lá no princípio da atração e repulsão. Eu não tenho dois pretos aqui, então só vou falar. Se eu tivesse aqui com dois pretos, seria um negativo com um negativo. Então, novamente, a gente teria repulsão. Então, resumo disso. Cargas opostas se atraem e cargas de mesmos sinais se repelem, ou seja, se afastam. É só lembrar de repelente para afastar o mosquito. É importante você cuidar em relação a isso também, tá bom? O que a gente vai ver hoje? Já que a gente sabe que tem uma atração e às vezes tem uma repulsão, a gente vai calcular o valor dessa atração, ou seja, um módulo. Grave essa palavra, módulo. Módulo significa valor, ok? O módulo da força de atração ou de repulsão. Quem conseguiu concluir esse estudo, né, porque vários físicos tentavam chegar a uma conclusão sobre isso, sobre o valor dessa força de atração ou de repulsão, porque o fenômeno em si era observado, mas a gente precisava quantificar isso. Foi Coulomb. Então, Coulomb desenvolveu essa lei, né? Dizem as mais línguas que ele copiou um pouquinho de Isaac Newton, que é um pouco parecida com a atração entre massas, mas aqui a gente tem não só atração, como também a gente tem repulsão. Eu costumo dizer que ninguém copiou ninguém, na verdade eles tentaram decifrar o que Deus criou, que é a natureza, e a natureza se comporta matematicamente nesses dois casos, né? Atração de massa ou atração e repulsão de carga da mesma forma, ok? Atração e repulsão de carga da mesma forma. Então, qual é a lei de Coulomb, né? Conhecida como força elétrica? É essa fórmula aqui, ó, maravilhosa, né? Pequenininha, só que não. Mas não precisa ter medo não, a gente vai trabalhar, vocês vão ver que fica bem tranquilo. De qualquer forma, tem alguns vídeos que eu vou postar para vocês também sobre multiplicação entre potência de 10 e também mudança de unidade de medida para que facilitar a vida de vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida é só ver lá os outros vídeos, ok? Bom, então F é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Isso não quer dizer nada, eu vou explicar para vocês. O que está escrito aqui é o seguinte, que o valor da força elétrica, ou seja, o módulo da força elétrica, a intensidade da força elétrica, ela é diretamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Quando um aumenta, o outro também aumenta, ok? Ou quando um diminui, o outro também diminui. Então, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Melhor ainda, entre o módulo das cargas, né? O produto do módulo das cargas. E essa força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
O que significa inversamente proporcional? Significa que quando eu aumentar a distância, a força cai. Se eu diminuir a distância, a força aumenta, ok? Então, a força é diretamente proporcional ao produto do módulo, né, dos módulos, na verdade, das cargas elétricas, dividido pela distância ao quadrado. E o K? Quem é esse K? O K é uma grandeza que vai estar relacionado com o local em que essas cargas estão. Por exemplo, se essas cargas estão dentro da água, se essas cargas estão no ar, se essas cargas estão, enfim, em determinado meio, a gente vai ter um fator multiplicativo que é esse K. O nome dele é constante eletrostática. Em todas as nossas questões, a gente vai trabalhar como se as cargas estivessem no vácuo. Então, a gente vai usar a constante eletrostática do vácuo. E qual é o valor da constante eletrostática no vácuo? É 9 vezes 10 a 9. Normalmente, ela é chamada de K0. Tá? Normalmente, nos meus exercícios, eu nem troco para K0. Eu simplesmente indico que é no vácuo e a gente vai usar sempre esse valor. Aí vocês devem estar pensando, nossa, esse valor deve ser enorme. Com certeza, 9 vezes 10 a 9. Imagina, 9 com mais 9 zeros. Então é um número bem grande. E aqui ao lado dele a gente tem essa coisa toda. Que coisa é essa? Essa coisa toda a gente não precisa ter medo não, tá? Ela só tá dizendo pra gente ter uma atençãozinha nas unidades de medidas das grandezas físicas que estão envolvidas na lei de Coulomb. Quais são as grandezas que estão envolvidas? Força, carga e distância. Então, na verdade, são 3 grandezas diferentes, né? Uma é a força, a outra é a carga e a outra é a distância. Então, qual a unidade medida no Sistema Internacional da Distância? Metro. Das cargas, isso a gente já sabe, Coulomb. E a força? Força vocês também já sabem, porque vocês já estudaram isso anteriormente nos anos que vocês já estiveram no ensino médio, no caso do primeiro ano e no segundo ano do ensino médio, né? Às vezes até no nono ano do ensino fundamental. Então, a gente tem lá a força, vai ser dada em quê? Newton, em homenagem ao físico Newton. Não é porque é a lei de Coulomb que a gente vai esquecer Newton. Toda força, não importa a natureza, no sistema internacional tem como unidade que é o Newton, ok? Então, o que está escrito aqui? Que essa constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a 9 Newton, por causa da força, vezes metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque a distância está ao quadrado. E essa distância está aqui embaixo, ou seja, está dividindo, lembra? Ela é inversamente proporcional à força. Então, esse metro quadrado vai vir para cá multiplicando Newton. Então, por isso ficou Newton vezes metro quadrado. Dividido por Coulomb ao quadrado. Da onde saiu Coulomb ao quadrado? Fácil. Essa é Coulomb, e aí Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado. E como eles estão multiplicando, eles vão vir para cá dividindo. Daí porque ficou essa divisão. Volto a repetir. Não precisa ficar preocupado com a unidade de medida do K. Vocês precisam apenas ficarem atentos para que na hora de utilizar, né, os exemplos, né, e a gente vai fazer um exemplo aqui agora, a gente tenha esse cuidado de estar sempre em Coulomb, metro, Newton, para a gente não ter problema com o sistema internacional e, consequentemente, com a nota da física, ok? Então, como exemplo, a gente teria isso aqui. Vamos supor que a gente tem um caso em que uma carga é 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. A outra carga, só para diferenciar uma da outra, né, a gente põe Q maiúsculo e Q minúsculo. A gente costuma brincar dizendo que é Qzinho e Qzão. O pessoal da língua portuguesa não gosta muito disso, porque tem que ser Q maiúsculo e Q minúsculo, né? E aí esse Qzinho, tá? A galera da física fala assim, é 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Esse 10 a menos 6, vocês vão ver que, na verdade, ele tem um significado que vocês vão encontrar em algumas questões, que é o micro. Essa letra grega aqui, ó, tá? Que nesse caso significa 10 a menos 6. Então, caso vocês vejam algum exemplo com micro Coulomb, vocês vão lembrar que é 10 a menos 6, tá bom? Já fiz assim para poder vocês irem se acostumando. Tem outras que a gente vai fazer alguns exemplos depois, ok? Então, a gente tem lá 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E essas duas cargas estão separadas por uma distância de 20 centímetros. Lembrando que 20 centímetros a gente não pode trabalhar. Por que não? Porque está em centímetro. A gente tem que passar para metro. Gente, ó, eu trouxe a régua aqui para vocês lembrarem. Essa régua tem 30 centímetros, mas 20 fica fácil de detectar. Tá aqui, ó. 20 centímetros. 20 centímetros com certeza são menores que, se na hora que eu transformar, né, esse valor vai ser menor que 1 metro. Né? Com certeza 20 centímetros não é maior que 1 metro, ok? Como que a gente faz? Como a gente tem aqui esse C significa 100. Então, basta eu pegar o 20 e dividir por 100. Ou seja, voltar com a vírgula
voltar para a esquerda, melhor, andar para a esquerda, 2 casinhas. Então, a vírgula está aqui, ó, atrás do 20, faz a vírgula andar para a esquerda 2 casas, vai fazer 1, 2, vai ficar assim, ó, vírgula 20. Eu não posso deixar esse número assim, começando com vírgula, eu acrescento quem? Um zero. Então, eu tenho 0,20 metros. Opa, 0, é menor que 1, ok? Então, esse número já está transformado em metros. Para eu não ter problema com a escrita, eu posso simplesmente escrever assim, ó, 0,2 metros. Facilita pra gente, né? Alguns devem estar perguntando o que significa esse tracinho, né? Ou melhor, esses tracinhos. A gente tem um pequeno problema, né? Problema não, a diferença entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Isaac Newton, que é o seguinte, lá com o Newton você tem massa atraindo massa, é por isso que as coisas caem. E massa é sempre positiva, ninguém sobe na balança e vê um resultado negativo, você pode ter uma redução de massa, mas o resultado negativo não existe, ok? Já aqui na lei de Coulomb, força elétrica, você tem cargas positivas e cargas negativas. E o que eu quero calcular? O valor da força, o módulo da força, a intensidade da força. Eu não quero sinal. Então, para resolver esse problema, o que Coulomb fez? Colocou esses tracinhos. O que acontece, né? O que significa, na verdade, esses tracinhos? Eles significam que eu não quero saber se a carga é positiva ou negativa. Eu quero o valor dela. Vamos trocar aqui, vamos botar um sinal negativo no 4, só para vocês entenderem isso. Ou seja, eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. Pronto, mudei. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona esse tracinho, né? Esse módulo. E a mesma coisa a gente fez aqui. A gente não. Ele, Coulomb, colocou o módulo. Então, a gente vai trabalhar sempre com o valor positivo da carga, ok? Vamos fazer a conta? Rapidinho, né? Então, ó, F é igual a... Vou pegar e substituir o valor de K. Qual K que a gente vai usar? O vácuo. Quando não for o vácuo, vou informar para vocês o outro valor de K. Ou eu vou pedir para vocês calcularem o valor de K. Porque nessa equação eu posso pedir qualquer coisa, né? Eu posso pedir a distância, a carga, a outra carga, o valor da constante, ou o valor da força, que seria o tradicional, já que é lei de Coulomb e força elétrica, ok? Então vamos substituir. Quem é o K? 9 vezes 10 é 9, tá aqui, vezes a primeira carga, que é menos 4, lembra que eu mudei? Mas por que você mudou, professor? Só para vocês entenderem o sinal, ok? Esse menos, eu vou colocar na hora do cálculo, esse menos que vem na frente do coeficiente, que é o 4, não, por quê? Porque a gente trabalha em módulo. Então, o que vai vir para cá? Só o número. Então, vai vir aqui, ó, 4 vezes 10 é menos 4. Alguém deve estar pensando, mas não vai mudar o sinal do menos aqui, né? Do 4, nesse caso? Não, isso aqui é uma ordem de grandeza, não tem nada a ver com o sinal, se é positivo ou negativo para o número, ok? O outro número é 3 micro. Opa, quem é o micro mesmo? 10 é menos 6. Eu já falei para vocês sobre isso, ok? Dividido pela distância. Qual é a distância? 0,2 metros. Então, eu venho aqui e coloco 0,2 ao quadrado. Porque na lei de Coulomb, que Deus quis assim, a gente tem lá um quadradinho da distância, ok? Agora vamos para a matemática. Como é que a gente vai resolver essa conta enorme? Bom, isso aqui é multiplicação com números com potência de 10. Então, a gente vai pegar o 9, que é o meu primeiro coeficiente, o 4, meu segundo coeficiente, e o 3. E a gente vai multiplicar os 3, ok? Um de cada vez, né? Então, vamos lá. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3, você pensa, difícil. E se eu inverter, será que fica mais fácil? Vamos ver. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 9, acho que fica até mais fácil. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, você pode escolher fazer de um jeito ou de outro. Independente disso, então, nosso resultado vai dar 108. Né? Depois vocês conferem e ver se eu estou acertando, tá bom? Próximo passo, repete a base. Quem é a base aqui? Então, a gente tem aqui agora os outros números para a gente trabalhar. Quem é a base? Base 10. Vai ser sempre base 10? Aqui sim, ok? Então, 10, 10, 10. Repete a base, que é o 10. E o que eu faço com os expoentes? Quem são os expoentes? Os expoentes são 9, menos 4 e menos 6. Na multiplicação, a gente adiciona os expoentes, que vai fazer adição, tá? Porque essa minha filha acabou de entrar. Então, a gente vai fazer uma adição que é 9 com menos 4 dá 5. 5 com menos 6, 5 com menos 6 vai dar o quê? Repete o sinal maior, que é o 6. E faz mais com menos dá menos, a gente subtrai os expoentes, nesse caso dá 1, ok? Então, meu expoente aqui vai ficar menos 1.
dividido 0,2 ao quadrado. Quanto que dá 0,2 ao quadrado? 0,2 ao quadrado significa... Deixa eu ver se eu acho o apagador. Achei. Significa que eu vou fazer 0,2 vezes 0,2. Vocês fazem aí no cantinho para ver se é isso mesmo. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, ou seja, 0,04. Ok? Cuidado com essa conta, ok, gente? Bom, vamos fazer aqui no cantinho, né, para ninguém ficar com dúvida. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Pula a casinha. 0 de novo, passa a régua e vamos somar. Quantos números depois da vírgula? 1. E aqui, 1 total, 2 números após a vírgula. Então a gente anda 2 casas para a esquerda. 1, 2. Pronto, está provado que dá 0,04. Ok? Vamos apagar. E aí a gente vai escrever, para facilitar a nossa vida, tem outras opções, mas eu gosto de fazer essa que fica mais fácil. O 0,04 em potência de 10, é até bom que a gente trabalhe uma coisa a mais, né? Então eu vou repetir o 108, o 10 a menos 1, e vou transformar esse número em potência de 10. Como que a gente vai fazer isso, né? Simples, a gente vai colocar simplesmente o 4 vezes 10, opa, já apareceu 10. E agora, quem vai ser o expoente desse número? Vou explicar com carinho para vocês não esquecerem e não terem dificuldade nos próximos, tá? Porque quando a gente fala de força elétrica, a distância é sempre assim, pequena, 20 centímetros, 2 milímetros. Então são números pequenos que quando eu transformar para metro, e eu sou obrigada a transformar para metro, por quê? Porque é constante, tá? No sistema internacional, a gente trabalha em metros. Vocês não terem dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Começou com 0. Opa, 0, 0, significa que é menor que 1. Então, meu expoente obrigatoriamente será negativo. Tá aqui, negativo. Mas negativo e qual número vai ser negativo? Fácil. Você olha as casas decimais, que são os números que vêm após a vírgula. Quantos números nós temos após a vírgula? Eu disse números, eu não disse zeros. Eu disse números após a vírgula. Nesse caso, eu tenho 2, que é esse 0 e o 4. Então, 4 vezes 10 é menos 2. Pronto, escrevi o meu número 004 metro, né, porque eu tinha passado para metro, em potência de 10. Agora fica fácil, vamos fazer o quê? Vamos dividir. Como que se divide números com potência de 10? Você vai pegar os coeficientes, nesse caso 108 e o 4, e vamos dividir. Igual a gente fez aqui na multiplicação. Primeiro a gente multiplicou os coeficientes, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Qual é a regra da divisão? Vamos dividir os coeficientes, nesse caso 108 e o 4, e aí 108 dividido por 4 dá 27. Repete o 10. Por que repetir o 10? Porque 10 é a base, né? Então a gente repete a base, igual a gente repetiu na multiplicação, tá aqui repetido. Na multiplicação a gente somou os expoentes. E na divisão? Ué, se na multiplicação você soma, na divisão você tem que fazer o oposto. Qual é o oposto de somar? Subtrair. Ah, meu Deus, falou em subtração, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na subtração, às vezes, o resultado inverte, ok? Então, vamos lá, a gente vai subtrair menos 1 de menos 2. Quanto é que dá a subtração de menos 1 com menos 2? Vamos pensar aí um pouquinho. Ai, tem que ter carinho, né? Vamos ver quanto é que dá. Será que vai dar menos 3? Será que vai dar mais 1? Será que vai dar menos 1? Qual é o resultado? Vamos ver. Segue a regra, ok? Menos 1 subtrai, porque é divisão, do menos 2. Vamos ver isso como é que fica. Menos 1, que é o de cima, subtrai do de baixo. Quem é o de baixo? O menos é da regra, tá, gente? Subtrai do de baixo, mas quem está embaixo? O menos 2. Opa, esse aqui é da regra. E esses sinais são sinais que já vieram com os números, ok? Só que a matemática diz que menos com menos vira o quê? Mais. Mudou tudo. Quanto que é menos 1 mais 2? Quem é que manda nessa história? O 2. Ah, por quê? Porque ele é maior. O maior sempre manda nesse tipo de operação, né? Então, já sei que meu resultado vai ser um resultado positivo. Jogo sinal. Menos com mais dá menos. O que significa esse menos? Que eu tenho que subtrair os números. E aí, 2 menos 1 dá 1. Ah, então meu resultado deu mais 1. Tá aqui resolvido. Temos um problema. Qual é o problema? Mas o resultado não só está pronto, professora? Tá quase. Mas, se for uma questão objetiva, vocês vão ver que a gente pode escrever de duas maneiras distintas. Eu vou mostrar para vocês as duas, ok? Então, a gente chegou ao final das operações, a gente precisa agora só escrever o resultado da maneira fisicamente
correta, ok? Uma das opções seria essa daqui, ó. O que é 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 é 10, né? Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, 10 elevado a 1 é 10. Quanto que é 10 vezes 27? 270. Opa, achamos a resposta. Agora imagina, a questão é uma questão objetiva. Você acha 270 para essa questão. Só que você olha, as opções não tem 270. Tem outra opção. E qual seria a outra opção? A outra opção seria essa daqui, ó. Vou escrever para vocês e depois eu vou explicar, ok? Esse número é exatamente igual a esse. Agora eu vou explicar por quê. Da onde que saiu essa transformação? É que aqui o 27, que está na frente do 10, ele não pode ser 27. Por que não? Porque existe uma regra chamada notação científica, que o número na frente do 10, ele tem que ter uma vírgula, a vírgula está aqui, ó, invisível, e na frente dessa vírgula o número não pode ser maior que 9, e 27 é maior que 9. Então eu vou pegar essa vírgula e vou obrigar ela a andar para a esquerda para virar 2,7. Aí antes da vírgula tem um 2. 2 pode? Pode. Por quê? Porque ele é menor que 9, ok? A vírgula andou para onde? Para a esquerda. Andou quantos passos, vamos dizer assim, né? Até chegar onde eu desejo. Andou só um passinho, né? Deu um passo para a esquerda. Esse um passo que eu dei para a esquerda, né, ele tem que ser acrescentado ao expoente. Então, vamos supor, se eu tivesse dado 2 passos, eu ia acrescentar 2 passos no expoente. 2 passos para a esquerda. Não esquece não que eu estou falando esquerda, tá, galera? Então, eu dei um passo para a esquerda, eu vou adicionar um aqui. Ao adicionar um, ele virou 2. Pronto, escrevi notação científica, tá? Vocês vão ver nos exercícios que eu vou passar para vocês, que em alguns momentos a gente vai ter que escrever notação científica, tá? Eu espero que a gente consiga fazer muitas questões. Só tá faltando uma coisinha para ficar perfeito. Qual é? Lei de Coulomb, força elétrica. E eu falei no início da aula que força não importa a natureza, se é elétrica ou é magnética, enfim, não importa o tipo de força. Quem manda no sistema internacional? O cara. Quem é o cara? Newton, tá bom? Então a gente vai botar aqui, ó, N em homenagem a Newton, N em homenagem a Newton. Ah, mas a lei não é de Coulomb? É, mas quem manda na força é Newton, tá bom, galera? Ó, beijo pra vocês, qualquer dúvida, já falei, só mandar um recadinho, tá bom? Cuidem-se e evitem aglomerações. Fui!